O extra da novela capítulo 105. Fantasma, 7. Ioianha vislumbrou o mar sem fim de monstros em sua visão nebulosa. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. Ela não podia continuar contando por muito tempo, pois tudo parecia um sonho distante para sua consciência grogue. No entanto, havia uma coisa de que ela tinha certeza. Isso era que ela não sobreviveria contra esse exército de monstros sanguinários. Criaturas parecidas com bestas rosnaram, mostrando seus dentes pretos. Ela alucinou um deles mordendo seu pescoço enquanto sua consciência desaparecia. Logo, quando ela abriu os olhos, viu um homem parado na frente dela. Atrás dele jazia um exército de monstros. Ele parecia pequeno, como um louva-a-Deus em pé na frente de um edifício colossal. Ele sozinho não deveria ser capaz de suportar aquele mar escuro. Mas só ele deveria ser capaz de escapar. Ela forçou seu braço imóvel a se mover e agarrou sua manga. Então, ela falou baixinho: "Deixe-me. E corra." No entanto, o homem não a ouviu e devolveu um olhar caloroso. "Não se preocupe com isso e durma." Sua voz profunda soou suavemente junto com seu sorriso caloroso. "Vai acabar quando você acordar." A mão dela estendeu a mão e fechou os olhos dela. Sua visão ficou preta. Dentro de suas pálpebras fechadas, ela começou a ver um mundo de seus sonhos. Era o mesmo sonho que ela sempre teve. Ela havia alcançado o sucesso, e várias pessoas estavam se curvando a ela. Pessoas que a ignoravam e desdenhavam. Pessoas que zombavam de seu clã como sendo um cão de caça. Todos estavam ajoelhados na frente dela. Este era seu desejo sincero, um que ela teria que realizar sozinha. Este era o seu sonho, um que ela não podia desistir. Lentamente, ela abriu os olhos. Quando a escuridão desapareceu e a luz entrou em seus olhos, ela viu as costas dele. Ela não conseguia se lembrar do nome dele. Em suas mãos estava um rifle de assalto, uma arma produzida em massa que não podia disparar lanças mágicas como artefatos de lança ou disparar golpes de espada como artefatos de espada. Um exército imparável estava na frente desta arma surrada. Por causa de sua consciência grogue, o tempo parecia fluir lentamente. O mar de monstros correu em direção a ele. Bestas correndo em 4 patas, orques atacando em 2 pernas, aranhas correndo em 8 patas, cobras rastejando sem pernas, pássaros batendo suas asas, ciclopes de um olho disparando magia. Todas essas bestas demoníacas formaram uma única onda gigantesca, avançando, prontas para devorar e destruir tudo. Contra essa onda furiosa, o homem ergueu a arma. Imediatamente, um flash de luz irrompeu contra o granizo negro. O brilho branco começou a se enfurecer ferozmente. Suas balas tornaram o mundo branco enquanto empurrava de volta contra a onda negra. As testas dos animais. Os corações dos orcs. Os abdômenes das aranhas. As bocas das cobras. Os olhos dos ciclopes. Suas balas perfuraram seus pontos vitais meticulosamente, e a onda assustadora continuou a ser empurrada para trás. A enxurrada de balas nunca parou. Uma chuva interminável de balas dilacerou os membros dos monstros. Lentamente, os cadáveres se empilharam, formando uma montanha. Sua pontaria perfeita não permitia que um único ataque ou um único monstro se aproximasse dele. Ele estava dizimando o exército de monstros sozinho. Ioianha sentiu um aconchego incompreensível. Ela percebeu como era relaxante ser protegida por alguém. Assim como ele disse, ela se acalmou. Então, ela lentamente fechou os olhos. Qin Jin. Antes que ela percebesse, o nome dele havia entrado em sua mente mais uma vez. Ela esperava que quando abrisse os olhos novamente, ela estivesse ainda mais relaxada. Qin Su balançou seu galho. Nesse instante, seu poder mágico formou um arco em forma de meia-lua que avançou. Dong-suk conseguiu bloqueá-lo com seu tubo de aço, mas seus subordinados foram enviados voando muito atrás dele. Sem ninguém para interferir, Qin Su atacou Dong-suk. Dong-suk perguntou enquanto descia seu cano de aço: "É verdade?" Depois de aparar levemente o tubo de aço, Qin Su respondeu: "O que é? Que a pessoa deixada para trás é mais forte que você." Qin Su sorriu, achando engraçado que essa fosse sua pergunta. "Eu não gosto de mentir." Claro, Qin Su não tinha certeza, pois ele só havia lutado com Qin Jin uma vez. No entanto, ele acreditou. Ele acreditava que a Jin teria sucesso. Isso não é bom para Guar.
De repente, um grito horrível soou. Kinsu e Eudong-suk olharam de lado. Shin Jong-ak estava brandindo sua lança, causando uma bagunça. Embora ele parecesse um pouco ridículo, o resultado foi excelente. Ele livremente misturava golpes e golpes, atacando seus inimigos com fluidez e crueldade. De certa forma, ele parecia um antigo senhor da guerra. Vendo seus subordinados sendo enviados voando, Yoo Dong-suk perguntou: "Ele é tão forte quanto você?" Kinsu simplesmente sorriu em resposta. Embora ele não falasse, o silêncio serviu como resposta. Yoo Dong-suk também riu com vontade enquanto balançava seu cano de aço. Quang! Seu tubo de aço colidiu com o galho de Kinsu, ambos os lados se empurrando sem hesitação. Seu cabo de guerra continuou, formando um pouco de equilíbrio entre eles. Bem, parece que nossa estratégia falhou. Não é tarde demais para voltar atrás. Não há razão para brigarmos. Em meio à batalha feroz, os dois homens se olharam nos olhos e falaram: "Aquele que você está chamando de chefe não é humano, mas um Djinn. Ele é uma pessoa má que está usando o poder de um fantasma." O conceito de Djinns não existia neste momento da história. De acordo com os livros didáticos, a ascensão dos Djinns só aconteceu no final da década de 1990. Yoo Dong-suk empurrou Kinsu de volta sem responder. Kinsu suspirou com certa relutância enquanto envolvia sua espada com poder mágico. O brilho azul da espada se transformou em um ouro brilhante. Você estava escondendo um poder bastante interessante, hein? No entanto, o mesmo se aplica a Yoo Dong-suk. Seu corpo de repente brilhou vermelho, e de repente cresceu várias vezes maior. Kinsu fez uma expressão séria enquanto fixava sua postura. No começo, era apenas risível. Vendo o cabelo e a barba crescidos do jovem, Azura não sentiu nada além de pena. Mas com o passar do tempo e seu exército diminuiu em números, Azura começou a sentir medo. Ele podia sentir uma arrepiante intenção assassina nos olhos do jovem, e as balas derramadas pareciam dominá-lo. Mesmo agora, o exército de Azura estava correndo em direção a ele sem parar. Ele também não esqueceu de esgueirar-se em ataques de longo alcance. No entanto, o veneno e os dentes das bestas demoníacas foram bloqueados pelo reforço de poder mágico de seu misterioso bracelete, e os monstros que se especializaram em ataques de longo alcance só se tornaram alvos de primeira prioridade para suas balas matarem. Azura não conseguia entender o que estava acontecendo. Quando viu o jovem sacar um fuzil de assalto, pensou que só teria que esperar até que seu carregador esvaziasse uma vez. No entanto, o processo de descarregar, carregar e reaquecer levou menos de um segundo para ser executado. Não havia uma única abertura explorável. Mas o que Azura não conseguia entender mais era o poder destrutivo de suas balas. A pressão do vento instantânea criada a partir do momento de disparar o poder mágico espalhado, e as bestas demoníacas de Azura desapareceram no momento em que foram atingidas. Uma única bala geralmente matava duas bestas demoníacas, e havia vários casos em que uma única bala matava três. As bestas demoníacas de Azura estavam sendo massacradas pelas balas do jovem. Nem mesmo uma única garra de seu exército poderia alcançar o atirador. Impossível. Enquanto Azura assistia a esta batalha incompreensível em transe, o outrora incontável número de bestas tornou-se contável. Azura parou suas forças restantes de avançar e deu um passo para trás. Ele queria avaliar a situação com mais cuidado. Quando o exército parou, Qin Ajin também parou de atirar. Então, ele murmurou cansado: "Já que você pode convocar tantos deles, você deve ter se fundido com o fantasma." O que ele queria? Vingança? Fortuna? Honra? Qin Ajin olhou para Azura, que permaneceu em silêncio. Ele apontou sua arma para Azura. "Você realmente não precisa responder isso." Clique. Qin Ajin puxou o gatilho. Azura liberou seu poder mágico, formando uma barreira. Ao mesmo tempo, dezenas de bestas demoníacas se moveram para bloquear a linha de fogo de Qin Ajin. No entanto, nenhuma bala saiu. Clique. 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 Qin Ajin puxou o gatilho mais algumas vezes. No entanto, o resultado foi o mesmo. Desejo. Um breve vento soprou. Azura e Qin Ajin se encararam por um momento. Qin Ajin remexeu no bolso, mas estava sem munição. Ele então falou graciosamente com uma expressão calma: "Mas Azura, eu realmente não te odeio por isso.
Na verdade, eu meio que entendo de onde você está vindo. Um personagem sem história de fundo, um trampolim para os personagens principais e o elenco de apoio. Um extra, em vez de um vilão. Azura, ou melhor, Sheonhwa, tornou-se um Dijin por uma razão simples. Foi assim que eu criei você. Foi por isso que Kim Yajin sentiu pena. Mesmo que ele realmente não sentisse pena, ele precisava sentir pena no momento. Você provavelmente não teve outra escolha para se tornar forte. Ao se fundir com o fantasma, você provavelmente pensou que poderia se tornar um Dijin que desfrutaria de riqueza e honra, deixando seu nome para trás no mundo. Kim Yajin parecia sentimental de repente. Azura respondeu com apenas uma frase. Você está sem balas. Eu não sou. Kim Yajin tirou uma única revista do bolso. Ele lentamente recarregou sua arma e perguntou. Eu quero saber. Que tipo de vida você viveu? Um sorriso surgiu no rosto de Azura. Está vazio. O que? Você não pode ver isso. Kim Yajin bateu na revista carregada em sua arma, mas Azura respondeu vagarosamente. Então atire. TSK. No momento em que ele estalou a língua, o rifle de assalto se transformou em uma arma. Tang, 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 tang. Então, Kim Yajin rapidamente puxou o gatilho. Uma revista inteira foi usada em menos de um segundo, e os monstros que protegiam Azura foram reduzidos a pó. Azura se encolheu em choque. Ver. Eu não estou mentindo. Além disso, essa história já terminou em um clichê. Ele apontou para trás de Azura. Kinsu e os outros estavam lá. Os subordinados de Azura também estavam lá, dando a Azura olhares complicados. Azura olhou ao redor com um olhar vazio. Ele havia perdido muito tempo lidando com uma única pessoa. Ficou claro que não havia chance de vitória. Agora, ele tinha apenas cerca de 100 bestas demoníacas, junto com um parceiro que residia em seu coração. Reino Unido. De repente, seu coração bateu violentamente. O fantasma do passado estava lhe dizendo algo. Azura balançou a cabeça. No entanto, no momento seguinte, seu corpo se contorceu estranhamente e o fantasma disparou de seu coração. Então, o corpo de Azura desapareceu do mundo, removido pelo fantasma. Traço. Um fantasma negro flutuava no ar, fazendo gestos intimidadores com uivos sinistros. No entanto, um ser sem forma não poderia representar nenhuma ameaça. Kinsu trouxe Mistelten até o corpo do fantasma, e o fantasma foi instantaneamente sugado para a arma de grau divino. Mistelten ficou mais forte absorvendo espíritos. O fantasma do passado continuaria agora dentro de Mistelten por toda a eternidade. Um curto silêncio desceu. Kinsu, Shinjongaki, Shanain e Yongan olharam para o cenário espalhado na frente deles. Kim Yajin estava sozinho, em meio a um campo de batalha desolado com uma montanha de cadáveres. Logo, sua voz clara soou. Bem-vindo de volta. Kim Yajin sorriu para os quatro, que voltaram antes que fosse tarde demais. Os olhares de todos se concentraram nele. Os olhos de Kinsu carregavam confiança, enquanto outros olhos carregavam choque. O quê? Kim Yajin não conseguia entender o significado dos olhares que recebeu no início, mas logo percebeu. A causa era a montanha de cadáveres à sua frente. Ah! Isso? E estes vão desaparecer em breve. Desde que a conexão de energia mágica foi cortada, os cadáveres desapareceriam em cerca de 2 minutos. No entanto, as expressões chocadas dos espectadores não desapareceram por um tempo. Não perguntei a Kinsu como ele convenceu as pessoas do passado. Embora a história tenha tomado uma direção diferente da história original, o resultado foi mais ou menos semelhante. Aquilo foi o suficiente para mim. Sentei-me no chão, sentindo-me exausto e tonto. Eu não estava fisicamente cansado, mesmo depois de usar todas as 900 balas. No entanto, eu estava mentalmente sobrecarregado. Liguei meu smartwatch, procurando mensagens que aliviassem minha exaustão. Você massacrou um grande número de inimigos. Você recebe um grande aumento de experiência no Master Sharpshooter. Você perfurou os pontos vitais de inúmeros inimigos. Master Sharpshooter evolui para grau 5. A sorte se aplica. Ao dizimar milhares de bestas demoníacas do atributo escuridão, a compreensão do atributo escuridão foi adicionada ao éter. Você obtém 330 SP. Uau! Houve vários novos alertas. Master Sharpshooter subiu de nível até o grau 5, mas o melhor ganho foi a compreensão de éter sobre o atributo escuridão.
A compreensão de um atributo era uma grande recompensa, especialmente quando se tratava de éter. Quando o éter se funde com a Desert Eagle, a compreensão do éter de um atributo também se aplica a Desert Eagle. Foi também por isso que minhas balas soltaram flashes brancos. É claro que as balas de atributo criadas com SP eram muito mais poderosas do que as balas comuns usadas com a compreensão de éter de um atributo. O que? Eu não conseguia pensar direito por causa do meu entorno. Shai Nayun, Shinjongak e Yonga continuaram me dando olhares desconfiados. Quero dizer, não faz sentido. O que não faz sentido? Dei de ombros em resposta à pergunta de Shai Nayun. Pare de brincar. No entanto, Shai Nayun estava falando sério. Ela parecia um pouco injustiçada. Eu sorri, então peguei a Desert Eagle transformada na forma de fuzil de assalto. Os olhos de Shai Nayun, assim como os olhos de Shinjongak e Yongan, se arregalaram. Eles estavam claramente se perguntando onde eu consegui essa arma. Eu te disse. Eu tenho um dom relacionado a armas. Eu era apenas uma boa partida para o Azura. Boa partida? Sim. Contra um grande número de oponentes mais fracos, puxar o gatilho 2000 vezes é mais fácil do que balançar uma lança ou uma espada 2000 vezes. Depois de dar uma breve explicação, me virei para Kinsu, que estava descansando nas proximidades, e perguntei. Você trouxe os cristais? Assim. Kinsu me entregou 3 cristais. Vamos voltar agora. Eu balancei minha cabeça em resposta. Não, vamos devolver esses cristais onde eles pertencem. Esta é a maior área de treinamento que você poderia pedir, então vamos ficar aqui pelas próximas 2 semanas. Seria uma pena sair antes de ordenhá-lo até secar. De certa forma, este lugar era uma versão inferior da Câmara do Tempo Hiperbólica. Devemos ser capazes de crescer mais forte aqui. Temos muita gente para treinar. Apontei para os subordinados anteriores de Azura, que estavam atrás de nós sem jeito. O extra da novela capítulo 106. Retorno. Eu devolvi os cristais para onde eles pertenciam. Então fui para a prefeitura de Gwangmyong. Lá, surpreendentemente, recebemos uma recepção calorosa. Parecia que Azura era um tirano, pois os moradores se regozijavam por finalmente serem libertados. Quando falei com eles sobre isso, eles me disseram que Azura levou muitos à morte por causa de sua obsessão por cristais de mana. De qualquer forma, na noite em que Azura desapareceu, todos se reuniram no prédio abandonado e fizeram uma festa. Os moradores da prefeitura de Gwangmyeong trouxeram arroz e carne, e nos sentamos ao redor de uma fogueira, comendo e conversando alegremente. Claro, eu saí assim que terminei de comer. Eu simplesmente não me sentia pertencente. Aqui, Kim Ajin, pegue. Mas Yeonga me entregou uma tigela de mingau. O que é isso? Para Yoonha. Embora a maldição tenha sido levantada, Yoonha ainda não se recuperou completamente. Atualmente, ela estava dormindo na barraca. Por que você está me dando isso? Os outros caras estão ocupados conversando. Yeonga apontou para a fogueira, onde Kinsu e Shinayun estavam conversando com os antigos subordinados de Azura. O assunto deve ter sido engraçado, pois até Shinjongak estava rindo enquanto ouvia. Aí, ouvimos as notícias de Seul. Atualmente, Seul está dividida em várias facções. Gang não é dividido entre Shin Myung-shu e Shaijuoshu, enquanto Gangbuk é. Como está a reputação de Shin Myung-shu? Shinjongak perguntou. Ele é uma grande pessoa que trouxe paz à região de Gwanak. Entendi. Parecia que ele gostava de ouvi-los elogiar seu avô. Ouvindo isso, Shinayun também perguntou animadamente. Então e Shaijuoshu? Shaijuoshu, o imortal. Ele era o avô de Shinayun e uma das pessoas mais fortes deste mundo. Mas ao contrário das expectativas de Shinayun, ela recebeu uma resposta negativa. Ele não é confiável em tudo. Fiquei um pouco em Seul, então eu sei. Ele é astuto, como uma cobra. Ele certamente fará algo enorme no futuro. A expressão de Shinayun endureceu. Na verdade, Shaijuoshu não era uma pessoa estritamente gentil pelo meu cenário. Peguei o mingau e entrei na barraca. Ei, eu trouxe comida. Yoonha, que ainda estava deitada na cama, levantou a parte superior do corpo enquanto gemia. Ela pareceu um pouco desapontada quando viu que era eu, mas ela tentou não deixar transparecer. Você está fingindo estar doente, certo? Sim. Não, ainda estou enervado.
Enfiei uma colher de mingau em sua boca. Ioiônia mordiscou o mingau com um olhar confuso. Ela realmente comia como uma criança. Depois de mastigar cerca de 10 vezes, ela olhou para mim e franziu a testa. O que é isso? O que? Por que você está fazendo isso de repente? Ioiônia parecia mal-humorada. Você não disse que mal conseguia levantar as mãos. Então eu estou te alimentando. Mas isso foi. Provavelmente foi uma manobra para atrair Shin Jong-ak. Eu sorri e peguei outra colher de mingau. Kia! Naquele momento, a risada de Shin Ayun ecoou do lado de fora da tenda. Eu me virei, assustada com o barulho repentino. Ah, espere, espere. Ah! Quando me virei depois de ouvir os gritos indignados de Ioiônia, vi seu mingau colado em sua boca. Ah, ela não abriu. Abra a boca, sim. O que? Você está dizendo que isso é minha culpa? Raspei o mingau espalhado ao redor de sua boca com a colher, depois voltei a colocá-lo em sua boca. No entanto, Ioiônia manteve a boca fechada com força e olhou para mim. Você não quer comer? Você vai morrer de fome, você sabe. Não, é só que não é muito gostoso. Você não tem outra coisa além de mingau? Eu tenho ramen sobrando. Imediatamente, Ioiônia engoliu em seco. Mas logo, ela colocou um olhar sem entusiasmo e fingiu que iria comê-lo com relutância. Então eu vou levar isso. Isso é muito sem graça. Eu vou fazer isso para você se você terminar isso. Então, Ioiônia abriu a boca e começou a comer novamente. Em vez de ficar trancado aqui, por que você não sai e conversa? Eu não tenho energia para Ioiônia caiu de costas e puxou o cobertor sobre si mesma. Como parecia que ela não queria sair, levantei para deixá-la sozinha. Mas naquele momento, sua voz suave soou. Sim. Obrigada. Ela sussurrou com cuidado e sinceridade. Eu simplesmente balancei a cabeça em resposta. É bom que você saiba. Você sempre acaba me ajudando. Certo? Quando você vai me pagar de volta? Ioiônia sorriu e respondeu suavemente. Ei, você não acha que podemos nos tornar bons aliados? Aliados. Tornar-se aliado de Ioiônia foi uma maneira fácil de viver uma vida confortável. Ela se tornaria uma ser de primeira linha no futuro, que possuiria corporações proeminentes em áreas como engenharia mágica, farmacêutica, guildas, leilões e armas. Eu posso te ajudar a se dar bem com Nayun. O que? Eu não preciso de algo assim. É? Você realmente mudou de navio? Ioiônia de repente levantou a parte superior do corpo novamente. Mudar de navio? De Nayun arrasou. O que? Não, não é nenhum deles. Eu não posso me dar ao luxo de gostar de alguém agora. Vamos, não minta. Ioiônia me deu um olhar malicioso como se estivesse dizendo que sabia de tudo. Eu olhei de volta para ela, então assenti. Nada de ramen para você. É? Espere. Eu a ignorei e saí da barraca. Eu então fui para Yeongan. Ela disse que não come mingau. Sério? Yeongan inclinou a cabeça e entrou na tenda. Ioiônia, por que você não está comendo? Não tem apetite? Ah, bem, ramen. Ramen. Kim Ajin disse que faria ramen em vez disso. Mas eu pensei que você não gostasse de ramen. É. Oh, certo. Então descanse por hoje. Você não precisa comer. Eu não gosto de você, Yeongan. Estou falando sério. O quê? Por quê? Sair. Apenas saia. Escutando a conversa deles, coloquei uma panela no fogo e comecei a ferver água. Yeongan então saiu da tenda e perguntou. Kim Ajin, por que você está fervendo a água? Ioiônia disse que não come ramen. Ela fez. Naquele momento, Ioiônia espiou a cabeça para fora da barraca e soltou com raiva. Deixe-o em paz. Ele salvou minha vida. Seria rude recusar sua oferta. O que há com ela? No final, Yeongan recuou e eu terminei o ramen sob os olhos atentos de Ioiônia. Apreciar. Obrigada. Ioiônia levou o ramen para a barraca com uma cara feliz. Olhei ao redor, então peguei minha bicicleta, depois que Kim-Soo me descobriu. Ajin, onde você está indo? Oh, há algo que eu preciso trazer. Nesse mundo do passado, havia coisas que não usei na história original. Embora eu os tenha anotado em meu livro de configurações, não tive a chance de utilizá-los quando estava escrevendo os capítulos reais. Já que alguns deles seriam úteis, eu planejava trazê-los de volta.
No passado de 1972, treinamos e treinamos para nos tornarmos mais fortes. Sem ter que ficar no prédio desconfortável e abandonado, moramos com os moradores da prefeitura de Gwangmyeong. Durante as 2 semanas que ficamos aqui, explosões de poder mágico ocorreram ocasionalmente, e monstros atacaram de vez em quando. No entanto, trabalhamos em conjunto com os moradores para resolver quaisquer problemas. Claro, alguns dos subordinados de Azura, que realizaram todos os tipos de crimes, foram expulsos através da votação. Sob a liderança de Kim Soo, as práticas malignas e esse sistema hierárquico foram abolidos. De qualquer forma, depois de passar tanto tempo juntos, Kim Soo e os outros ficaram muito próximos das pessoas do passado. Yoo Yeon estava constantemente à procura de alguém que se tornaria o ancestral de alguém famoso. Shin Ayun brincava com as crianças todos os dias, e Shin Jong-gak formou uma equipe própria com uma multidão que parecia bastante forte. Quanto a Kim Soo, ele ajudou os moradores a criar várias instalações e renovou as existentes. Todos passavam seu tempo rindo e se divertindo. No entanto, não pude aproveitar as coisas tanto quanto os outros, pois algumas das pessoas que matei permaneceram mortas. Eu não sabia se os moradores não sabiam ou se fingiam não saber, mas eles me trataram com gentileza. O tempo passou em uma brisa. Atualmente, eu estava sentado em uma cadeira de barbearia, cercado por muitas pessoas. Isso é ótimo. Minhas mãos estavam coçando toda vez que eu via seu cabelo. Sim, era o comprimento perfeito há 2 semanas, mas agora está muito longo. Esse comentário foi de Shin Ayun. Eu sorri e assenti. Olhei em volta, me perguntando se não havia problema em uma barbearia estar no meio da estrada. Kim Soo e Yeongan, Shin Ayun e Yoo Yeon, Shin Jong-gak que cruzou os braços e olhou para mim e, finalmente, para muitas pessoas do passado. A multidão se reuniu para ver meu corte de cabelo. A propósito, você pode deixar um pouco da barba dele? Shin Ayun perguntou por conta própria. Por quê? Quero raspá-lo completamente. Eu perguntei enquanto esfregava minha barba. Tive a sensação de que Vandel ficaria chocado se eu fosse para casa assim. Eu acho que você ficaria melhor com um pouco dele sobrando. Nayun. Naquele momento, Yoo Yeon falou com Shin Ayun com um sorriso. O que isso tem a ver com você? É? Shin Ayun caiu em transe. Yoo Yeon continuou com um sorriso ainda maior. Estou genuinamente curioso. Por que importa a aparência dele? O quê? Estou apenas tentando recomendar um caminho melhor para ele. É por isso que você foi dar uma volta com ele na semana passada, tio. O que? Os olhos de Shin Jong-gak de repente piscaram friamente. E isso foi porque estávamos encarregados de conseguir comida. O que você está tentando dizer? Incapaz de aguentar mais, Shin Ayun gritou. Yoo Yeon recuou enquanto movia as sobrancelhas para cima e para baixo. Enquanto isso, os moradores ao redor sorriam. Então estou começando. O barbeiro começou a cortar meu cabelo. Uma tesoura passou de raspão pela minha cabeça, que ficou mais clara quando o meu cabelo na altura dos ombros foi cortado. Aos poucos, aproveitei o momento. O riso dos moradores, a brisa leve, o sol quente Ele não parece tão ruim assim, hein? É claro. Afinal, foi ele quem expulsou aquele tirano. Mas com o que lhe o derrotou? Nem mesmo Dong-suk poderia fazer nada contra ele. A visão do passado que logo desapareceria. Tudo bem, feito. Agora é hora de fazer a barba. O barbeiro terminou de cortar meu cabelo e pegou uma navalha. Fiquei assustado quando ele trouxe para o meu rosto sem qualquer espuma de barbear. SRRK, SRRK. No entanto, sentindo o barbeiro usar seu poder mágico no lugar de uma espuma de barbear, eu me acalmei e confiei nele. Logo, o barbear acabou e o barbeiro me deu um espelho. Oh! Quando olhei para o espelho, fiquei surpreso. Eu nem tinha certeza se estava olhando para mim mesma, e claramente não era a única que se sentia assim. Shin Ayun, Yoo Yeon e até Kim Soo estavam olhando para mim com admiração. Um cabelo estilo pomada limpa e uma barba clara como a de uma modelo ocidental. Meus olhos naturalmente se voltaram para o meu smartwatch. Buff, toque do mestre barbeiro, aumenta temporariamente o atributo de charme invariável em 0,5 pontos, duração, 4 semanas. Quando vi este alerta, levantei-me e pedi respeitosamente ao barbeiro. Posso perguntar seu nome? Ah, você gosta tanto assim?
O nome é Kim Ozuki. Kim Ozuki. Você talvez tenha um filho. Eu tenho um filho de 8 anos. Seu nome é Kim Ojin. Kim Ojin. Se ele estivesse vivo no mundo atual, eu teria que visitá-lo quando quisesse cortar meu cabelo, pois dons muitas vezes eram hereditários. Agarrei as mãos de Kim Ozuki e me curvei. Então, olhei ao redor. Uma mãe acenando com a mão com uma criança nos braços, idosos sorrindo de alegria, e rapazes e moças que me olhavam respeitosamente. Eu também me curvei a todos eles. Obrigado por tudo. Cortar o cabelo era o último negócio do dia. Não, do passado. Não, nós deveríamos estar agradecendo a você em vez disso. Adeus, você vai vir de novo? Esses rapazes e moças farão grandes coisas no futuro. Tenho certeza de que poderemos vê-los nos jornais. Nós não explicamos muito para as pessoas do passado. Eles não sabiam que este era o mundo do passado, ou que eram apenas registros. Então, virei-me para Kim-Su e os outros. Agora, era hora de fazer o que precisávamos fazer. Kim-Su e o resto do grupo assentiram com um sorriso um tanto triste. Nós vamos buscá-los. Sim. Cada um deles foi buscar um cristal, e eu entrei na prefeitura de Gwangmyeong. Depois de subir lentamente as escadas, sentei-me no chão da cobertura. Então, olhei para o céu. O sol estava na metade do horizonte. O mundo foi tingido de laranja pelo belo pôr do sol. Enquanto esperava que os outros voltassem, observei tranquilamente essa bela paisagem. Logo, a luz roxa da torre de água nordeste desapareceu. Eu podia ver Yeongan subindo a torre de aço sul. Os fragmentos do passado foram se juntando lentamente. Após cerca de 10 minutos, senti uma presença atrás de mim. Tome isso, Kim Ajin. A primeira pessoa a voltar foi Shin Jong-ak. Ele jogou o cristal em mim casualmente e voltou para baixo. Lá, seus lacaios, membros do fã-clube, o esperavam com os olhos cheios de lágrimas. E o Kim Ajin. Uma voz alta soou de baixo. E Yeongan jogou o cristal do chão, que eu peguei. Obrigado. Em seguida foi Yoonha. Com o som de seus saltos altos, ela caminhou até o telhado. Onde você conseguiu esses saltos altos? Eles foram dotados. Eu sou bastante popular, você vê. Yoonha se aproximou de mim e me entregou o cristal. Ah, por falar nisso. Ao receber o cristal de Yoonha, perguntei sobre o que eu estava curioso há algum tempo. Enquanto você estava sob a influência da maldição. Você não gostou nem nada, certo? O que você quer dizer? Porque eu iria gostar. Não importa. Apenas ignore o que eu disse. Na verdade, houve uma configuração da qual me livrei, e o Yeonha gosta de ser intimidado, nunca fui mencionado na história real porque parecia muito estranho e a oportunidade nunca surgiu, mas eu estava curioso para saber se o cenário se encaixaria neste mundo. De qualquer forma, eu vou indo agora. Quando Yeonha caiu, Kim-Su apareceu. Kim Ajin. A que você? Hein? Desça comigo, eu quero estar com a Jin. Ei, o que você está fazendo? Kim-Su foi arrastado por Yeonha assim que ele me deu o cristal. O cristal final chegou 3 minutos depois que Kim-Su desapareceu. Estou aqui, Kim Ajin. Shanain caminhou até mim e me entregou o cristal. Com isso, todos os 6 cristais que mantinham o passado foram reunidos. Você vai destruí-los agora. Ela se sentou ao meu lado com os joelhos juntos. Sim, prepare-se. Posso assistir? Claro. Coloquei os cristais na palma da minha mão. Então, eu infundi o poder mágico do Stigma neles. Em um instante, a tatuagem no meu braço brilhou em azul, e os cristais infundidos com poder mágico se fundiram, formando uma pequena esfera. Segurei o cristal com o polegar e o indicador, depois o apertei levemente. Clão, um som claro e agudo soou, e o cristal desapareceu na poeira roxa. A mudança foi rápida para acontecer. A paisagem começou a desaparecer. O céu se despedaçou. O passado quebrou. Eu assisti calmamente o mundo gravado de 1972. Ei! Shanain perguntou de repente. Assim como eu, ela estava observando o céu desaparecer. É isso que significa esquecer? O que você está falando? Nada. Eu só estava me perguntando se esquecer significava que a pessoa desaparecia do meu coração assim. Ela parecia calma. Seus olhos estavam vermelhos porque ela estava claramente pensando em sua família, mas ela não chorou. Como eu iria saber?
Por que você está perguntando sobre isso de repente? Não importa o quanto eu tente me lembrar, não consigo mais me lembrar da voz da mamãe. O cheiro dela, os dias felizes que passamos juntos. Não consigo me lembrar bem deles. É como se eles tivessem desaparecido. Virei minha cabeça para o lado, assim como Shai Na-eun. Como nunca experimentei nada parecido, escolhi minhas palavras de um livro que li uma vez. Não se preocupe muito com isso. Você não pode cheirar nada de uma flor que não murcha. O que é isso? Tão arrepiante. É o que é. Estar desgastado e parcialmente esquecido ajudou a tornar as memórias preciosas. 1. Mas parecia que eu falhei em fazê-la ter empatia. Tirei algo do meu bolso e dei para Shai Na-eun. Aqui, você pode ter isso. É? É um bilhete. Shai Na-eun inclinou a cabeça para minha explicação. Um ingresso que o ajudará a ver flores por um tempo. Senti meus dedos se curvarem com minhas próprias palavras. De qualquer forma, o que eu dei para Shai Na-eun foi uma cápsula do tempo. Era uma pequena caixa com um cadeado e um relógio analógico marcado 1º de janeiro de 2018. O que é isso? Uma cápsula do tempo. Você sabe o que é isso, certo? Você acha que eu sou estúpido? Claro que eu faço. Este foi um dos itens que anotei no meu livro de configurações e nunca utilizei. Levei um dia inteiro do poder mágico do estigma para encontrá-lo usando o livro da verdade. Mas para que serve? E por que você está me dando isso? Você vê o número aí? Você pode alterá-lo e voltar a esse período de tempo por um tempo. Mais precisamente, você está olhando através da memória que tem daquele tempo, enterrada no fundo do seu subconsciente. Shai Na-eun arregalou os olhos e olhou para mim. Então, ela deixou escapar uma única palavra. Sério? Sim. Por que você não está usando em vez disso? Quando ela disse isso, senti uma pontada de dor no meu coração. Na verdade, eu planejava usar isso para mim. Um dia, talvez 5 ou 6 anos depois, quando as vozes e as aparências de meus pais estavam ficando fracas, planejei usá-lo para agarrar minhas memórias desvanecidas. Mas agora que pensei nisso, trazer um item deste mundo de volta ao presente certamente causaria algum tipo de problema. Como esse era o caso, era melhor deixar Shai Na-eun usar esse item consumível. Eu nem conheço os rostos dos meus pais, então não faz sentido eu usá-lo. Sem outra escolha, inventei uma boa desculpa. Shai Na-eun olhou para mim atentamente, depois largou a cápsula do tempo. Então eu também não vou usar. O que? É covarde. Ou nós dois usamos, ou nós dois não usamos. Isso é honra. Fiquei atordoado. Eu até senti um pouco de raiva. Eu empurrei a têmpora de Shai Na-eun com meu dedo. Eu realmente deveria bater em você. O que? Você é louco. Lute comigo então. Shai Na-eun levantou os punhos e assumiu uma postura de boxe. Calhe a boca e apenas use-o. Você vai se arrepender de outra forma. Shai Na-eun fez becinho e pegou a cápsula do tempo. Apesar do que ela disse, parecia que ela não queria desistir tão facilmente. Onde você quer ir? Para 2013. Shai Na-eun mudou os números do relógio. 13 de março. Por que então plup? Antes que eu pudesse terminar de perguntar, Shai Na-eun desapareceu sem deixar rastros. Quase como mágica, ou talvez um milagre. De repente, eu estava sozinho. Eu me espreguicei e virei meu olhar. Além de mim, todo mundo parecia ter voltado ao presente. Metade do mundo estava escuro. O céu estava embaçado, mas pedaços do supoente ainda brilhavam sobre mim. Até mesmo um mundo em ruínas era lindo. Dentro do mundo que desaparecia lentamente, fechei os olhos. O toque do mundo em ruínas parecia tocar meu coração também. Uma vez que eu abri meus olhos, eu deveria estar em algum lugar de volta ao mundo presente. Ei, Kim A-jin. Abri os olhos com a voz repentina. Eu rapidamente olhei em volta. Parecia que eu estava de volta ao presente, pois podia ver a paisagem de Win Mountain. Com os olhos semicerrados, olhei para a pessoa que chamou meu nome. Aí está você, vegetação verde, vento límpido da montanha e luz solar semelhante a uma gema. Dentro deste belo cenário, Shai Na-eun estava sorrindo brilhantemente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.